Sob o sol inclemente do sertão nordestino, numa manhã de agosto que parecia queimar até a alma da terra rachada, Joaquim Mendes, com os olhos baixos, a barba mal feita e a voz engasgada pela vergonha misturada à seca que destruíra colheitas, rebanhos e esperanças, empurrou a filha Rosa, de apenas 19 anos, em direção ao homem que esperava imóvel ao lado da carroça velha. O barão Domingos de Albuquerque, viúvo há 3 anos, senhor de terras que se estendiam até onde a vista alcançava, com gibão de couro escuro, botas gastas pela lida diária e um olhar severo que não pedia nem dava piedade. A figura imponente dele preenchia o ar de respeito e temor, como se o próprio destino tivesse chegado naquela poeira quente. Joaquim entregou a filha sem olhar nos olhos dela, as mãos ásperas tremendo de culpa, enquanto um cavalo baio de crina negra reluzente era passado para ele como pagamento de uma dívida que o coronel Estevão Ribeiro, com seus juros abusivos e ameaças veladas, tornará impossível saldar de outra forma. Rosa subiu os degraus da carroça com pernas fracas, o vestido simples de chita desbotada arrastando na terra seca, marcando a despedida de tudo que conhecera. A casinha de taipa onde brincara com irmãos, o riacho onde lavara roupas com a mãe já falecida, as noites de histórias ao redor do fogo. O coração batia descompassado, mas ela não chorou ali na frente de ninguém, guardou as lágrimas como quem guarda a última moeda de dignidade que ainda lhe restava. A viagem até a fazenda Santo Antônio foi um silêncio opressivo. O barão não a tocou, não dirigiu palavra. O vento quente entrava pelas frestas da carroça trazendo cheiro de terra queimada, couro velho e suor de animal, e cada solavanco das rodas na estrada de terra ressoava como marteladas na alma da jovem. Quando os portões altos de madeira se abriram rangendo, como boca de um gigante faminto, Rosa desceu e viu pela primeira vez a casa grande. Taipa reforçada com adobe, janelas de madeira fechadas contra o calor, um pátio amplo onde criados se moviam em silêncio disciplinado, e um ar carregado de solenidade que pesava nos ombros. Joana, a criada negra de meia-idade, olhos bondosos e mãos calejadas de anos de serviço, recebeu-a com uma reverência leve, guiou-a pelos corredores longos e sombrios onde retratos cobertos por panos brancos pareciam fantasmas do passado, e levou-a até um quarto espaçoso, bonito mas inóspito, com lençóis engomados, uma cômoda antiga e um crucifixo de madeira na parede branca. O barão, antes de se retirar para seus aposentos, rompeu o silêncio com voz grave e baixa. Jurou que jamais a tocaria sem o consentimento dela, deixou a promessa ecoando no ar abafado e saiu, fechando a porta com cuidado. Naquela primeira noite, deitada no leito frio, Rosa ouviu o vento bater nas janelas, o canto distante de um grilo e o latido de cachorros vadios, e compreendeu profundamente que sua vida fora trocada como gado, sua virgindade virara moeda de troca, mas sua alma ninguém poderia arrancar, nem com toda a força do mundo. Os dias seguintes foram de estranheza, solidão e adaptação lenta. Ela acordava antes do sol nascer, quando o céu ainda era cinza escuro, ajudava na cozinha apesar de Joana repetir que aquilo não era tarefa para a senhora da casa, amassava massa de bolo de milho com mãos firmes, peneirava farinha fina, cortava cebola para o refogado, regava a horta nos fundos onde plantara manjericão e coentro que lembravam a mãe, alimentava galinhas no terreiro e aos poucos os animais começaram a reconhecer nela uma presença amiga. Um potro arisco que ninguém conseguia domar baixava a cabeça quando ela se aproximava sussurrando, uma vaca velha deixava-se ordenhar sem chutar, como se soubesse que aquelas mãos eram gentis e sem pressa. O barão observava tudo de longe, encostado na cerca de madeira ou da varanda alta, sem falar, mas notava cada gesto. Certa manhã, quando Rosa acalmou um bezerro assustado apenas com a voz macia e carinhos lentos no focinho, ele tocou a aba do chapéu de couro num cumprimento silencioso que fez o coração dela disparar forte, sem que ela entendesse exatamente por quê. Aos poucos o gelo começou a rachar, nas refeições longas e mudas, Rosa ousou perguntar com voz baixa se podia cuidar dos currais todas as manhãs,
pois sentia a falta do contato com os bichos que a faziam lembrar da vida simples do pai. Ele ergueu os olhos escuros, surpreso pela iniciativa, hesitou um instante e assentiu com a cabeça sem mais nada, mas no dia seguinte deixou um ramalhete de flores silvestres colhidas nos pastos sobre a mesa da cozinha, sem dizer de onde vinham ou porquê. Joana, enquanto penteava os longos cabelos negros da moça com paciência maternal, contou baixinho a história triste. A baronesa anterior, uma mulher doce que cuidava dos doentes e ensinava crianças a ler, morrera no parto junto com o bebê 3 anos antes. Numa noite de chuva rara, o médico da cidade chegara tarde demais, e Domingos segurara a mão dela até o último suspiro, prometendo a si mesmo nunca mais amar para nunca mais sentir aquela dor que o rasgara por dentro e o transformará num homem fechado, silencioso, quase uma sombra. Rosa ouviu em silêncio, o coração apertado, e compreendeu o peso invisível que ele carregava nos ombros largos, nas rugas ao redor dos olhos, na forma como evitava olhar para berços ou crianças pequenas. Uma tarde particularmente quente, enquanto regava a horta, Rosa ouviu um choro baixo vindo do celeiro, largou o regador e foi investigar. Encontrou uma cadela vira-lata desnutrida que acabará de parir uma ninhada de filhotes frágeis. O animal lambendo-os debilmente enquanto tremia de fraqueza. Sem pensar 2 vezes correu até o escritório do barão, bateu na porta pela primeira vez, explicou a urgência com voz acelerada, ele ergueu os olhos dos papéis, levantou-se sem dizer palavra, pegou o chapéu e a acompanhou. Juntos passaram horas salvando a cadela, ele segurava o animal com firmeza enquanto ela dava caldo quente e leite aos poucos, preparou cama de palha limpa e mantas velhas, verificou cada filhote com mãos grandes e surpreendentemente delicadas. Quando a mãe estabilizou e os pequeninos mamavam tranquilos, já era noite, sob a luz fraca da lamparina que balançava com o vento, Rosa agradeceu com sinceridade, dizendo que sozinha não conseguiria. Ele a olhou por longo momento, os olhos brilhando diferente, e sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, que durou um segundo mas aqueceu o peito dela como brasa em noite fria. Dali em diante tudo mudou devagar, mas de verdade. Ele começou a conversar nas refeições, perguntando sobre o dia dela, contando sobre os pastos distantes, o gado que negociava com vizinhos, os problemas com a seca. Ela ousou discordar deles sobre o tratamento de um cavalo coxo. Sugeriu um emplasto de ervas que aprenderá com o pai. E quando o animal melhorou mais rápido que o esperado, ele admitiu com honestidade rara que estava errado, o que a fez vê-lo como um homem justo, não apenas poderoso. Uma tarde ele a convidou para cavalgar até o açude distante, selou pessoalmente uma égua mansa e confiável, ajudou-a a montar com cuidado que acelerou o coração dela, e no caminho apontou árvores resistentes, contou histórias antigas da terra que herdara do avô, explicou sobre as plantações de palma que tentava introduzir. Pararam na sombra generosa das gameleiras, os cavalos beberam água fresca, e quando os olhares se cruzaram por tempo demais ele desviou primeiro, envergonhado, mas Rosa sorriu, um sorriso doce que iluminou o rosto inteiro e fez algo se mexer no peito dele. No regresso as mãos dele demoraram um segundo a mais na cintura ao ajudá-la a desmontar, o toque inocente enviou arrepios nos dois, e eles se entreolharam mais próximos, carregados de possibilidades não ditas. Outra tarde, organizando o escritório a pedido dele, Rosa encontrou uma caixa trancada com cartas amareladas, fotografias desbotadas e um medalhão com o retrato de uma mulher bonita de olhos claros. Ele entrou, viu-a com a caixa aberta. Sentou-se ao lado dela na cadeira de couro larga, pegou uma foto e, pela primeira vez, abriu a ferida. Contou como se conheceram numa festa de casamento, como a cortejou por meses, a alegria dos primeiros anos, os planos para o futuro, a felicidade imensa ao saberem da gravidez, e então a noite terrível do parto difícil, o sangue que não parava, o médico atrasado, a mão dela esfriando na dele enquanto ele implorava que ficasse. Rosa ouviu em silêncio respeitoso, segurando a mão dele quando as palavras travaram na garganta, sem tentar consolar com frases vazias, apenas oferecendo presença. Quando terminou,
Lágrimas nos olhos de ambos, ele confessou que desde que ela chegara algo dentro dele começara a despertar, que resistira por culpa, mas que via nela uma força silenciosa, uma dignidade que o fazia pensar nela o dia inteiro. Rosa, com voz trêmula mas decidida, admitiu que também sentia algo crescer, que no início fora gratidão pelo respeito, mas que se transformará em algo mais profundo, assustador e bonito. Que tinha medo, mas que quando pensava no futuro se via ali, naquela casa, ao lado dele. Ele tocou o rosto dela com delicadeza, pediu permissão com os olhos e a beijou suavemente, um beijo respeitoso, carregado de todos os sentimentos acumulados, selando escolha livre e não obrigação cruel. Naquela noite conversaram até tarde na porta do quarto, combinando contar aos criados no dia seguinte que a casa voltava a ter alma. A felicidade entrou tímida mas firme. Cavalgavam juntos todas as manhãs, trabalhavam lado a lado, jantavam rindo de coisas simples. Os criados notavam o patrão mais leve, as janelas abertas deixando entrar luz e brisa, risos ecoando pelos corredores antes silenciosos. Mas nem tudo era paz. No vilarejo os boatos corriam venenosos. Rosa era a moça comprada, a virgem vendida por um cavalo. As mulheres cochichavam, viravam o rosto quando ela passava, e na primeira ida à feira ela sentiu os olhares como pedras no peito, voltou chorando silenciosamente na carroça. Disse a Domingos que palavras não machucavam se ela não desse poder a elas, ele admirou a força e prometeu defendê-la sempre. Então o coronel Estevão Ribeiro apareceu sem aviso, cavalgou até a varanda com arrogância, olhou Rosa de cima a baixo com um sorriso nojento, perguntou se ela era moça entregue em troca de perdão de dívidas, insinuando malícia. Rosa ergueu a cabeça e respondeu com dignidade que era baronesa de Albuquerque e merecia respeito. Aquilo o irritou profundamente. Domingos chegou galopando, desceu de um salto, colocou-se ao lado dela e encarou o coronel com fúria contida, perguntando o que queria em suas terras. A tensão era palpável. Estevão declarou que cobrava dívidas alheias, que o barão interferia em seus negócios pagando dívidas e cortando lucros, e fez comentário maldoso sobre Rosa, insinuando que ela pagava com o corpo. Domingos avançou, agarrou-o pela gola e rosnou que se voltasse a mencionar o nome dela não viveria para contar. Estevão partiu cuspindo ameaças, mas o ódio ficou plantado. Meses depois Rosa descobriu a gravidez, contou numa tarde de pôr do sol na varanda, segurando a mão dele, e viu o terror nos olhos dele, medo de perdê-la como perderá a outra. Ele empalideceu, agarrou a madeira com força, mas ela segurou o rosto dele, prometeu lutar, chamar médico desde o início, tomar todos os cuidados. O medo ficou, mas a alegria também entrou, e a fazenda vibrou. O coronel soube e espalhou mentiras cruéis dizendo que o filho não era de Domingos. Rosa chorou de raiva, mas Domingos chamou todos na igreja, contou a verdade sem esconder, como ela chegará como pagamento, como transformará sua vida, como aprenderá a amar novamente, que o filho era de amor verdadeiro. A igreja ficou em silêncio, depois aplausos explodiram de pé, Estevão saiu batendo a porta, mas perdeu credibilidade. Então veio o pior. Numa tarde de dezembro, homens do coronel emboscaram Domingos nos pastos, ele levou o tiro no ombro, perdeu sangue. Rosa viu-o chegar na carroça ensanguentado, pálido, e em vez de desmoronar ordenou água, panos, fervura, costurou o ferimento com mãos firmes, lembrou lições da mãe sobre curar na roça. O médico chegou dias depois, disse que ela salvara a vida dele, mas a febre veio forte. Por 3 dias Rosa não dormiu, limpando o suor, segurando mão, ouvindo delírios onde ele chamava a primeira esposa implorando perdão. A febre cedeu, ele acordou lúcido, viu-a adormecida na cadeira, apertou a mão dela, acordou-a e choraram abraçados. Depois Rosa organizou as famílias prejudicadas, juntou provas, depoimentos, convenceu mulheres assustadas a falarem, a união cresceu. Estevão espancou uma delas em público, e a praça se encheu.
Rosa, barriguda, subiu nos degraus da igreja e falou com voz que ecoou, chamou basta a injustiça. Aplausos explodiram, o poder mudou de mãos. 2 dias depois tentaram queimar documentos, vaqueiros repeliram, naquela noite Rosa entrou em trabalho de parto. Dor veio em ondas, médico correu, Domingos esperou fora rezando com Severino, quando o choro forte do menino encheu a casa, ele entrou, viu Rosa viva sorridente com o filho nos braços, chorou como criança, pegou Antônio e jurou protegê-los. O julgamento veio, coronel preso, terras confiscadas, reparações pagas, a região respirou livre. Rosa e Domingos criaram Antônio, depois Maria e João, a fazenda virou modelo, salários justos, respeito, prosperidade. Joaquim apareceu velho e arrependido, Rosa perdoou, deixou conhecer neto, fechou ferida. Anos passaram, netos, bisnetos, Rosa virou lenda, a moça vendida que mudou tudo. Envelheceram juntos, até ela sentir a hora chegar, chamou família, despediu-se com amor, partiu em paz. 2 anos depois Domingos se foi dormindo com um sorriso, reunindo-se a ela. Enterrados lado a lado, a história vive, às vezes o pior dia é quando a verdadeira vida começa, porque o amor pergunta se você tem coragem de escolhê-lo todos os dias. E eles escolheram até o fim, provando que de troca cruel pode nascer algo eterno, bonito e impossível de apagar.